Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre preposição. Por quê, gente? As preposições, elas são bastante importantes então, quando a gente está falando de colocação pronominal. Vamos entender então. As preposições que nós temos que realmente são preposições na língua portuguesa são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Gente, essas são aqui as preposições essenciais, tá? Então, sempre são preposições. Por quê, gente? O que acontece? Nós temos algumas preposições que são junção de uma preposição com um artigo. Então, nós damos o nome de preposições acidentais. Então, por exemplo, ali, do é a junção da preposição de mais o artigo o. Nesse, gente, é a junção da preposição em mais o pronome demonstrativo esse. Pela é a preposição per mais o artigo a. Daqui é a preposição de e o artigo aqui. Então, gente, o que nós temos que tirar aqui de informação? Eu preciso saber as preposições essenciais. Isso, gente, eu não tenho escapatória. Agora, as preposições acidentais, eu sempre tenho que perceber, eu sempre preciso analisar. E falando nisso, gente, uma coisa que é importante é nós observarmos o sentido que essas palavras têm. Então, por exemplo, ali eu tenho: desemprego chega a 11,3% no segundo trimestre, o maior desde 2012. Segundo, gente, está passando a ideia de que é de acordo, ou seja, está passando a fonte. No outro ali nós temos: em Várzea Grande, homicídios caem 79% segundo CESP do Mato Grosso. Ou seja, gente, aqui então nós percebemos que o sentido atribuído a essas preposições eu preciso ver de acordo então com o contexto. Eu preciso parar e analisar, ver qual o sentido que aquela preposição está trazendo para aquela oração. Aí, gente, as locuções acidentais aqui, mais algumas: como, conforme, durante, fora, mediante, segundo, senão e visto. Então aqui, gente, são palavras que podem ser preposições, mas elas também podem ter outras classificações, como por exemplo a palavra como. Ela pode ser uma conjunção comparativa. Ela então não tem só essa função de preposição, mesma coisa a palavra conforme. Ela pode ser uma conjunção conformativa. Então, uma outra forma da gente analisar essas palavras, elas não têm uma única função, tá, gente? Então, elas podem exercer outras funções. Nós também temos o que nós chamamos de locuções prepositivas, que são conectivos que equivalem às preposições. Sempre terminam em preposição simples, geralmente a e de. Então, nós temos ali abaixo de, a despeito de, antes de, a respeito de acordo com, dentro de, embaixo de, uma vez de, para com, acerca de, a fim de, a par de, atrás de, debaixo de, depois de, acima de, junto a, junto de, perto de, acima de, além de, apesar de, através de, em cima de, diante de, em frente a, graças a, por cima de. Ou seja, gente, aqui nós temos então locuções, ou seja, eu tenho mais de uma palavra que equivalem então às preposições. Ou seja, elas estão ligando palavras. Que essa então, gente, é a função essencial que nós temos de uma preposição. Por exemplo, gente, se eu pego uma preposição como a preposição a, ela pode indicar lugar, tempo, instrumento e meio. Então, se eu pego aqui, por exemplo, vamos a Belo Horizonte. Essa preposição a, ela está passando a noção de local. Se eu coloco, estou a 1 hora do término do prazo, estou passando a ideia de tempo.
Se eu coloco cortou a árvore a machadada, se eu posso colocar instrumento ou meio. Então, uma mesma preposição, ela pode trazer vários sentidos diferentes. A preposição com, gente, ela tem uma infinidade de sentidos, então, que ela pode atribuir. Pode ser de companhia, instrumento, modo, condição, causa, continência. Então, por exemplo, de companhia, saiu com o namorado, a companhia da pessoa. Preparou o bolo com uma batedeira, então o instrumento que ela utilizou para preparar o bolo. Falava com calma, o modo com que ela falava. A condição, com saúde você trabalhará melhor. Então aqui com saúde é a condição para a pessoa trabalhar melhor. Causa, com chuva ninguém pôde sair, então eu tenho a causa de ninguém poder sair. E continência, a gente trouxe um prato com arroz, é o que contém naquele prato. A preposição de, por exemplo, ela pode passar a ideia de posse ou pertencimento, especificação, lugar e assunto. Então, por exemplo, de posse ou pertencimento. O livro de Marcos desapareceu, então eu trago ali a posse do livro. Especificação, li um livro de Machado de Assis. Então eu estou especificando qual livro que eu li. Lugar, saímos de casa cedo, então eu estou falando o local de saída. Assunto, falaram de ti, então o assunto que foi falado, então foi de ti. A preposição men, gente, ela pode ser de lugar ou de tempo. Então, por exemplo, estávamos em Fortaleza, está indicando o local. Volto em 2 horas, então está indicando o tempo que essa pessoa vai voltar. A preposição sobre, o assunto ou lugar, por exemplo, falavam sobre o filme, então o assunto que eles estavam falando. O lugar, o livro estava sobre o televisor. Gente, o que a gente tem que relevar aqui de importante? Eu preciso entender, então, a semântica ali, eu preciso entender o significado, então, daquela preposição, qual o sentido que ela está trazendo. Então, a mesma preposição, gente, ela pode trazer diferentes significados para o mesmo período. Então, aqui nesse período, desculpa, para diferentes períodos. Então, num período, ela pode indicar um lugar, no outro período, ela pode indicar também um assunto. Então, as preposições, gente, elas são bastante importantes, principalmente para mostrar essa ligação entre essas palavras. Então, elas são bem importantes para demonstrarem isso. Assim como as conjunções ligam orações, as preposições, gente, vão ligar as palavras. Lembrando, gente, nós temos as preposições essenciais, que são aquelas primeiras, que sempre são preposições. Cuidado! O a, por exemplo, tem horas que ele é a preposição, mas ele também pode ser um artigo. Mas o de, por exemplo, ele é sempre uma preposição. Vocês vão ver mais pra frente que essa questão da preposição, ela faz muita diferença, principalmente quando a gente está vendo, por exemplo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adnominal. Por quê? Elas podem mudar, então, a classificação de uma determinada palavra. E isso, gente, é importantíssimo que nós saibamos. Então, saber analisar num período qual é o sentido, então, que uma preposição pode trazer. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o que são as preposições. Até a próxima aula!